Olá, eu sou o professor Rui Lima e vou resolver com vocês agora algumas questões dos vestibulares que envolvem logaritmos. E começando por essa que foi do Exame Nacional do Ensino Médio, nosso Enem. A escala de magnitude em momento, abreviada como MMS e denotada por MW, introduzida em 1979, substitui a famosa aí escala Richter. E ele dá uma expressão aqui, ó, que é MW é menos 10,7 mais 2/3 vezes o log de M0 na base 10, onde M0 é o momento sísmico usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas. Aí ele fala do terremoto de Kobe, no Japão, acontecido em 17 de janeiro de 1995, que teve a magnitude momento 7,3. Então ele acha que é possível determinar o momento sísmico, ou seja, ele quer determinar o M0, ok? Quer determinar o M0. Então o que é que nós vamos fazer para encontrar esse M0? Para encontrar esse M0, faremos o seguinte: usaremos aquela expressão do MW e igualaremos essa expressão do MW a 7,3, que foi o valor dado. Dá uma observada que a expressão é esta e basta igualar isso a 7,3 que foi dado aqui. Então, nós temos que menos 10,7 mais 2/3 de log de M0 na base 10 igual a 7,3. Esse menos 10,7 está negativo, vem para cá positivo, vai somar, então dá 18. Dá para dividir 18 por 2 dá 9. 3 vezes 9, 27. E agora, usando que quando temos log de A na base B igual a C, nós temos que B elevado a C igual a A. M0 vai ser 10 elevado a 27. Essa segunda questão foi uma questão também do Exame Nacional do Ensino Médio, considerada uma das mais difíceis de toda a história do Enem. Ele fala que um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva, que é um logaritmo aí. A log de x, né? Log de x é log de x na base 10. Como é uma base maior que 1, ela é crescente. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo do x sempre dividia ao meio. Isso vai ser importante, que esta medida daqui vai ter a mesma medida, vai ser igual a essa. Essas medidas são iguais. Obedecendo essas condições, ele determinou uma expressão que fornece essa altura, que é o dobro dessa medida, na verdade, em função da medida n da base, em metros. A expressão que determina é de que forma? Observe o seguinte: ampliando esse gráfico, nós temos que a função log de x, uma diferença aqui de n, se eu chamar essa abscissa aqui de x, nós vamos ter que essa abscissa é x menos n, ok? Aqui é x e aqui é x menos n, porque essa largura do vidro é n. Agora, se aqui é x menos n, claro que a ordenada, como y é log de x, vai ser log de x menos n. Se aqui é x, a ordenada aqui vai ser log de x. Mas esses números são opostos ou simétricos, porque essa altura está dividida aqui ao meio, como foi citado lá. Então, se aqui fosse um valor positivo, por exemplo, meio, aqui seria um valor menos meio, seria o simétrico. Números opostos ou simétricos, quando somamos, eles dão zero a sua soma. Então, eu posso escrever que log de x mais o log de x menos n dá zero. A soma de logaritmos está associada ao logaritmo do produto. Afinal de contas, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos da mesma base. Então, podemos escrever essa expressão como um único logaritmo, logaritmo do produto na mesma base, que como não tem a base aqui, é base 10.
Então, vamos ficar que log de x ao quadrado menos xn igual a zero. Lembra da definição do logaritmo que 10 elevado a zero vai ser igual a isso sobre produto. Mais 10 elevado a zero é 1. Então, repetindo aqui, ó, log de A na base B igual a C, B elevado a C igual a A. Então, 10 elevado a zero é igual a 1. Então, x quadrado menos xn é igual a 1. Ficamos com essa equação do segundo grau, que podemos encontrar pela famosa fórmula de Bhaskara, o discriminante delta, que é b quadrado menos 4ac, vai dar n quadrado mais 4. E aplicando a fórmula de Bhaskara, temos isso aqui. Se liga que o x é uma medida. Então, aqui a gente só tem logaritmo também de números positivos. Então, quando a gente faz n menos n quadrado mais 4, esse n quadrado, se fosse só n quadrado, a raiz aqui já dava n, o módulo de n. E n menos, você vai ter uma raiz, um valor para x negativo, até porque aqui é maior do que n. Então, a gente esquece o negativo e fica apenas com o positivo. Mas encontramos que x é n mais raiz quadrada de n quadrado sobre 2. Mas estamos interessados, né, em h. E h é 2 vezes o log de x, que é a medida positiva. Ou poderia ser 2 vezes menos o log de x menos n, que é o negativo. Mas h tem que ser positivo. Então, 2 vezes isso, vamos encontrar essa expressão em função de n. A altura solicitada em função de n. Já nessa terceira questão, é uma questão com aplicação bem comum em química, que ele diz que o iodo 131 é um elemento radioativo muito utilizado aí para fazer exames de tireoide e possui a meia-vida de 8 dias. Um parênteses, a meia-vida é o tempo necessário para se reduzir a metade. Então, com 8 dias, você tem metade. Com mais 8 dias, você vai ter um quarto, e assim sucessivamente. Sem prejuízo, o laboratório aguarda que fique reduzido a 10, sem prejuízo ao meio ambiente, a 10 a menos 6 gramas. Então, qual é o prazo mínimo que nós vamos ter aí? Observa que se a cada vez reduz a metade, a cada período, então a gente pode usar a seguinte relação, que a massa inicial ela sempre vai dividindo por 2, meio por meio por meio. Então é como se tivéssemos meio elevado a n. Então, eu quero saber quando é que a massa final é 10 a menos 6, se a massa inicial é 1, foi dado. Então, ficamos com essa equação. 2 elevado a n está dividindo, vem para cá, multiplicando. E o 10 a menos 6 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Esse 10 a menos 6, quando passa aqui para o numerador, muda o sinal do expoente. Lembra que toda vez que invertemos a base, vai mudar o sinal do expoente. Então, aqui eu tenho uma potência de base 2 e uma potência de base 10. Não tem mais o que fazer em termos de potência, mas a gente pode aplicar logaritmo. Então, eu vou aplicar logaritmo na base dada, logaritmo na base 10. Então, eu vou ter log de 2 elevado a n igual a log de 10 a sexta aqui. Esse n, que é expoente, vem para cá multiplicando. E quando a gente tem log de b elevado a n na base b, quando o logaritmo de uma potência de mesma base dá o expoente. No caso aqui vai dar 6. Então, como deu que log de 2 é 0,3, 0,3n é 6. Então, n é 6 dividido por 0,3. 6 dividido por 0,3 é 60 por 3, que dá 20 períodos. Não é a resposta. Cuidado. Porque cada período de meia-vida são 8 dias. Então, vai ser 20 vezes 8, 160 dias.